Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo jóia por aí? Tudo jóia, denunciei a idade, né? Agora ninguém mais fala tudo jóia, só pessoas nascidas nos anos 70 do século passado, como eu. Mas enfim, tudo jóia com vocês? Isso era uma gíria que a gente usava muito quando eu era menino, adolescente, etc. Bom, eu sou Fausto Oliveira, estou começando aqui mais um Desenve Notícias na Revolução Industrial Brasileira. Desenve Notícias é um comentário que diariamente eu faço a respeito de assuntos econômicos, para trazer uma visão assumidamente desenvolvimentista sobre os problemas que o Brasil discute, necessariamente sob um viés neoliberal, que é aquele costumeiramente utilizado sem assumir, né, não assumidamente, pela imprensa convencional. Valor, Estadão, Globo, Grupo Folha, etc, etc, etc. Vamos lá. Antes de entrar no tema, eu queria lembrar você o seguinte: foi lançado ontem o Clube da RIB. Eu estou falando no dia 13 de abril. Ontem, na segunda-feira, foi lançado o Clube da Revolução Industrial Brasileira. É um clube de membros. Lá dentro você vai poder se afiliar e ter acesso a benefícios exclusivos que eu e um amigo meu estamos desenhando para os membros da Revolução Industrial Brasileira. Você vai poder ter acesso ao relatório RIB, que é um informativo que vai para a sua caixa de e-mail com coisas muito específicas sobre o desenvolvimento da indústria brasileira, o estado atual das coisas, da situação, falando de empresas, setores, etc. Vai ter também acesso a uma reunião de membros comigo, especificamente, periodicamente. E se você pegar o plano 4.0, que é o plano mais significativo do apoio, você vai ter acesso aos webinars da RIB, onde eu vou trazer grandes nomes do debate econômico, grandes nomes da indústria, para conversar com os membros do Clube da Revolução Industrial Brasileira, tá legal? Então como é que você faz isso? Você vai aqui na descrição desse vídeo, tem o link para o site do Apoia-se, que é onde eu estruturei o Clube de Membros da Revolução Industrial Brasileira, tá bom? Então o recado está dado, mais uma vez, eu estou nessa semana divulgando isso, né? Mas agora vamos entrar no assunto aqui do Desenve Notícias. Bom, como já era previsto, o tal do teto de gastos, que foi implementado no Brasil através de uma emenda constitucional chamada Emenda Constitucional 95, se eu não me engano de 2016 ou 2017, não me lembro agora, está furando. Claro, né, já sabia que ele ia precisar furar. O orçamento desse ano, né, apresentado pelo governo federal, já se tornou inexequível, ou seja, ele não tem possibilidade prática de ser executado. E por que isso está acontecendo? Bom, as regras fiscais do Brasil como um todo, regra de ouro, lei de responsabilidade fiscal, etc., já eram muito restritivas do gasto público em geral. Mas no Brasil a federação é toda complexa, a legislação é toda muito complexa e tal. E aí, assim, nada tinha ainda exercido um tal poder de prisão, de garrote sobre o orçamento público como o teto de gastos. O teto de gastos estabelece um limite de crescimento dos gastos públicos de acordo apenas com a correção inflacionária e mantém dentro dele, ou seja, limitado, uma série de gastos obrigatórios, despesas opcionais, etc., que o governo federal tem que fazer para manter várias das coisas que estão aí, entendeu? Precisam ser mantidas no Brasil, serviços públicos, também investimentos, né? Manter essas coisas vivas e, obviamente, fazer, portanto, com que a sociedade se beneficie da circulação desse dinheiro público de volta para ela, que, afinal de contas, como gostam de dizer os liberais, são os pagadores de impostos, não é verdade? Precisam reaver esse dinheiro em alguma forma. Serviços públicos, melhor infraestrutura, né? Contratações públicas, etc. Tudo isso está sob júdice, tudo isso está sob restrição do teto de gastos. E como na realidade hoje o Brasil precisa colocar um volume de recursos muito avantajado para combater a pandemia, para dar conta do desemprego que está alto em função da pandemia, em função da recessão, o teto de gastos simplesmente já não tem mais como ser cumprido, né? O limite ficou aquém daquilo que é a necessidade até mesmo das despesas obrigatórias do país. E aí o governo federal enviou uma proposta, quer dizer, enviou não, está discutindo uma proposta de emenda constitucional que colocaria uma exceção ao teto de gastos para colocar dentro dessa exceção alguns gastos, como por exemplo o tal do programa BEM, que é para auxílio a pessoas, o PRONAMP, que é para auxílio a empresas, e despesas discricionárias de saúde. Na verdade, é uma maneira de fazer aquilo que todo mundo sabia, já que seria necessário ser feito, que é o quê?
você começar a retirar do teto e permitir o aumento da despesa pública em áreas absolutamente fundamentais. Como é que você vai manter, por causa de uma regra, por causa de apenas uma abstração, né, teórica, que é aplicada draconianamente no Brasil, né, como é que você vai manter sem orçamento, no meio de uma pandemia em que está morrendo gente a rodo, né? Sem orçamento dos hospitais para poder comprar, por exemplo, luvas para os intensivistas, na é verdade, seringas, oxigênio, anestésico. Quer dizer, nós estamos chegando num ponto no Brasil em que a pessoa está sendo entubada sem anestésico. Aí a questão vira moral, porque que credibilidade junto ao mercado financeiro vale a dor de uma pessoa entubada sem anestésico? Né? Acho que é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer. Porque o teto de gastos, basicamente, ele é a regra supina da ideia de que nós precisamos conter o gasto público a fim de ganhar credibilidade junto aos investidores. Essa é a alegação. E aí eu pergunto, que credibilidade junto ao investidor vale a dor de uma pessoa ser entubada sem anestésico? Porque é nisso que nós estamos chegando, né? Então, assim, as despesas obrigatórias constitucionais com saúde, assim como também com educação, que estão, né, contingenciadas aí em fortíssimo grau, impedindo que as crianças possam ter acesso à educação online e à educação pública, né, mais uma vez reproduzindo os privilégios. Meu próprio filho tem educação online, né, de qualidade aí, mal e mal está acontecendo, porque estuda em escola privada. Mas se fosse na escola pública, né? Eu tenho uma parente próxima minha que é professora de escola pública e sabe como é que são as aulas online da escola pública da cidade onde ela vive? Ela me contou. É um WhatsApp por semana enviado para os alunos, com questões, né, enfim, rasas. E sabe-se lá se eles respondem, se é que vem. Não é? Então nós estamos falando de um assunto muito sério, que é a vida real. E ela precisa ser financiada. Este é um país que depende de serviços públicos. A grande parte da sociedade depende de serviços públicos e não pode ser privada desses serviços. Então, obviamente, dada essa imoralidade total, está começando a surgir já o furo no teto, né? O teto está sendo furado deliberadamente, assim, os políticos já estão chamando a proposta que surge, né, do governo federal de fura-teto, né? Isso é a notícia que eu tenho aqui aberta na minha frente. E, quer dizer, vai ter que furar. Tá na cara. Tá na cara que vai ter que furar. E aí, veja, a questão não é se é errado ou certo furar o teto. Furar o teto é uma necessidade, dado que a regra é inexequível. A regra é paralisante da vida brasileira. A regra, portanto, é uma opção pela morte. E aí o que cabe nós discutirmos é o seguinte: qual é a justificativa moral teórica para uma regra tão severa de controle de gastos? Porque vocês vão me desculpar, gerar credibilidade junto a investidores internacionais para que eles tragam capitais para investir no Brasil, mesmo que isso fosse verdade, porque isso está sendo desmontado no mundo todo, né? Eu tenho comentado aqui diariamente sobre o novo marco ideológico da economia no mundo, né? Que o desenvolvimento voltou, né? O ativismo estatal voltou, etc, etc. Mas vamos lá, mesmo que isso fosse verdade, os investimentos vindo, até eles se transformarem num ciclo virtuoso de, né, projetos, empresas abertas, vagas abertas, emprego, renda, melhoramento, etc. Mesmo supondo que isso tudo fosse ser realizado, fosse virar verdade, isso demora tempo até isso acontecer. Até quando as pessoas vão precisar, né, ficar entubadas sem anestésico ou perigando passar por essa situação para que um suposto ciclo de investimentos aconteça no Brasil? Então, assim, muito mais que uma discussão econômica, é uma discussão moral aí que nós estamos vivendo, né? É uma coisa sem nome. Você propor, por exemplo, esse auxílio novo que no ano passado foi um sucesso, mostrou que, né, política de garantia de renda num momento de recessão profunda, né, recessão agravada por um lockdown nacional, etc, etc, né, no ano passado, mostrou que esse tipo de política é efetiva. Manteve viva a economia, manteve vivas as pessoas, né? E agora, por restrições fiscais, né,
essa mesma política vai ser aplicada timidamente, já com autossabotagem técnica, com problema do aplicativo, que nem todo mundo tem acesso, num valor muito menor e por um prazo muito menor. Pelo amor de Deus, pessoal. Entendeu? E aí a imoralidade suprema de dizer, não, esquece esse negócio, bota todo mundo na rua para trabalhar agora, porque as pessoas precisam ganhar a vida. Ganhar a vida e perder a vida logo em seguida, né? Porque a doença está matando a rodo. Que sentido tem essas coisas? Onde está o Brasil que conseguiu desenhar a Constituição de 88? Onde está o Brasil que tinha grandes volumes de riqueza estocados, prontos para serem usados numa hora como essa? Um país de um PIB de mais de $1 trilhão. Ainda somos isso. Por que tanta, né? Para gerar credibilidade para investidores internacionais? Então fica aí essa discussão, quer dizer, o espaço fiscal, que é a nova expressão que eles usam para tentar dizer que não há espaço fiscal, não há possibilidade orçamentária nenhuma. Quer dizer, não há porque o Brasil quis renunciar ao espaço fiscal. Não há porque o Brasil quer se infligir, né, um regime de magreza, de fome. E quem paga por essa opção de regime de magreza de fome são os cidadãos mais vulneráveis, que dependem de serviço público e dependem de assistência pública, que são uma massa enorme da sociedade. Então é de se felicitar que finalmente aí as cabeças... Passou um tempão, né? Já era para ter sido resolvido no final do ano passado, mas estamos em abril e agora pelo menos começou a decantar, né, a verdade na cabeça dos luminares da economia brasileira que estão lá no governo de que o teto de gastos é inexequível, vai precisar ser revisto, vai precisar no final das contas ser derrubado. Ele não tem como ser funcional. Não tem, ele não é funcional, ele é disfuncional. E evidentemente ele agora, depois de provocar muito prejuízo, muita perda, mesmo na situação de pandemia, já tem muita perda diretamente relacionada a ele, ele agora será revisto em algum momento e certamente isso vai provocar, né, que o fluxo financeiro, né, do Estado para a sociedade volte a ser normalizado. E é bom isso, embora uma pena que tenha custado tanto, né, para se chegar a essa conclusão. Isso tudo eu estou falando no meio do processo, pode ser que, né, eles queiram ainda ser mais realistas que o rei, pode ser que o rigor fiscalista ainda tenha um novo ciclo de vitórias, porque no Brasil tudo é possível, né? Você pode começar a ver pessoas, né, definhando, e mesmo assim, não, mas temos que manter a credibilidade. É possível que isso aconteça. Eu estou aqui ainda no meio do processo avaliando que pelo menos um passo foi dado. Tá? Mas enfim, é isso aí. Esse foi o Desenho de Notícias, primeira edição de hoje, terça-feira, 13 de abril. Eu convido você a considerar entrar no Clube da RIB aqui, como já expliquei para você, e espero você para a segunda edição do Desenho de Notícias às 5 da tarde. Um abraço, até lá.